do Brasil que custa menos de R$ 10 a garrafa, que a maioria das pessoas tem na cozinha e nunca pensou em usar dessa forma que eu vou te mostrar. Existe um estudo da Universidade do Arizona que comprovou que ela melhora a sensibilidade à insulina em 34% com uma única dose antes da refeição. Não é remédio, não é suplemento importado, não é fórmula secreta. É uma coisa que provavelmente está no teu armário agora mesmo, lá na tua cozinha. E eu aposto que você nunca imaginou que esse produto simples, barato, que muita gente usa para temperar a salada e limpar a casa, poderia fazer algo tão poderoso para o teu pâncreas e pelo açúcar no sangue. A ciência por trás dessa bebida é publicada em revistas como a Diabetes Care, American Diabetes Association e confirmada por meta-análise em centenas de participantes. Ela atua em pelo menos 5 formas simultâneas sobre o metabolismo da glicose. Cinco mecanismos diferentes, todos comprovados. Quando eu li os estudos pela primeira vez, eu parei o que eu estava fazendo e reli mais 10 vezes. Eu sou a Rosana Lar, sou farmacêutica há 26 anos, fiz doutorado em fitoterapia, pós-graduação com o Dr. Lair Ribeiro, e eu cuido de pacientes com mais de 50 anos. Então se inscreve no canal, ativa as notificações, porque aqui a gente fala de saúde e consciência, com comprovação científica sem enrolação. Para você entender por que essa bebida é tão poderosa, primeiro você precisa entender o que está acontecendo dentro do teu corpo quando o açúcar dispara. Quando a gente come os carboidratos da comida, são quebrados em glicose no nosso intestino. Essa glicose entra na corrente sanguínea. O pâncreas detecta a subida de glicose e daí libera insulina. A insulina funciona como uma chave que abre a porta das células do músculo do fígado e do tecido adiposo para a glicose entrar e ser usada como energia. A glicose entra nas células, o nível no sangue cai e tudo se equilibra. Então pensa na insulina como o porteiro de um prédio. Quando um visitante chega, que é a glicose, o porteiro abre a porta e deixa ele entrar. Simples. Mas o problema começa quando esse sistema é sobrecarregado durante anos e anos. Comidas com muito açúcar, carboidrato refinado, pico de glicose depois de cada refeição. O pâncreas é forçado a produzir insulina cada vez mais rápido, como um porteiro que tem que abrir a porta para centenas de visitantes toda hora, sem intervalo, sem descanso nenhum. Aí, com o tempo, 2 coisas vão acontecer. Primeiro, as células ficam desinsensibilizadas e a porta que a insulina abria com facilidade agora precisa de mais força, mais insulina para ter o mesmo efeito. Isso é a resistência à insulina. O porteiro bate na porta, mas ninguém responde lá dentro tão rápido quanto antes. Segundo, o pâncreas se esgota. Depois de anos produzindo insulina em excesso, para compensar a resistência, as células beta do pâncreas, que são as fábricas de insulina, começam a falhar. Algumas morrem, outras ficam exaustas, a produção de insulina cai e agora o porteiro está cansado demais para bater na porta. Isso é o diabetes tipo 2. A maioria das pessoas chega ao diabetes tipo 2 depois de anos nesse ciclo vicioso. E quando o diagnóstico chega, as células betas do pâncreas já perderam entre 50% a 80% da capacidade funcional. Metade, a 1/5 da fábrica já fechou as portas. É aqui que essa bebida entra, é aqui que a ciência fica realmente interessante. A bebida que eu vou te revelar, ela é produzida por um processo de fermentação dupla. Primeiro, leveduras transformam o açúcar de uma fruta em álcool. Depois, bactérias do gênero Acetobacter transformam o álcool em ácido acético.
E é o ácido acético que é o protagonista de toda a ciência que eu vou te mostrar hoje. Essa bebida contém a maior concentração de ácido acético entre todas as bebidas fermentadas comuns. Mas ela não é só ácido acético, ela também contém polifenóis. Tem catequinas, ácido ferúlico, ácido cafeico, ácido gálico e além do ácido clorogênico. Todos esses compostos juntos têm propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e moduladoras do metabolismo da glicose. É uma mistura complexa, não uma substância única, e é a combinação dos componentes que torna essa bebida tão eficiente. Agora, os 5 mecanismos pelos quais essa bebida atua no controle do açúcar. O mecanismo número 1. Retarda o esvaziamento gástrico do teu estômago. Um estudo clássico da Universidade de Lund, na Suécia, publicado no Jornal Clínico Europeu de Nutrição, mostrou que o ácido acético, quando administrado junto com uma refeição rica em amido, retardou significativamente o esvaziamento do nosso estômago. Aí os pesquisadores usaram paracetamol como marcador para medir a velocidade com que o conteúdo do estômago chegava ao intestino. Com o vinagre, o estômago esvaziou mais devagar. O que isso significa na prática? Quando o estômago esvazia mais devagar, a glicose dos alimentos chega ao intestino de forma mais gradual. A absorção é mais lenta, o pico de açúcar no sangue depois da refeição é menor. Em vez daquela enxurrada de glicose entrando no sangue de uma vez só, a gente tem daí um fluxo controlado que o pâncreas consegue gerenciar sem se estressar. É como a diferença entre abrir uma torneira bem devagar e abrir ela assim no máximo. O resultado é o mesmo volume de água, mas a pressão é completamente diferente. E esse estudo mostrou que a glicose pós-refeição caiu para um índice glicêmico de 64, comparado a 100 do controle, uma redução de 36% no pico de glicose com vinagre. O mecanismo número 2, inibe enzimas que quebram os carboidratos. O ácido acético inibe a atividade de disacarídeos no intestino delgado, que são enzimas responsáveis por quebrar açúcares complexos em glicose simples. Quando essas enzimas são inibidas, menos glicose é absorvida no intestino, e a que é absorvida entra mais devagar na corrente sanguínea. É como se estivesse colocando aí um pedágio numa autoestrada. O trânsito passa, mas mais devagar, sem congestionamento. As pesquisas que eu encontrei também mostraram que o ácido acético inibe a alfa-amilase, que é outra enzima que quebra o amido em açúcar. Esse é o mecanismo de ação de medicamentos como a ascarbose, por exemplo, usada no tratamento da diabetes. O vinagre age de forma parecida, só que muito mais suave. O mecanismo número 3, melhora a captação de glicose pelos músculos. Um estudo publicado no Jornal de Diabetes mostrou que o vinagre aumentou a captação de glicose pelos nossos músculos, pelo músculo esquelético, e estimulada pela insulina em pacientes com diabetes tipo 2. Os músculos são os maiores consumidores de glicose do nosso corpo. Quando eles captam mais glicose, sobra menos para o sangue. É como abrir mais ralos para drenar a água de uma piscina que está enchendo. Mais drenos abertos, menos acúmulo de água. Esse mecanismo é super importante porque nos músculos o ácido acético promove o acúmulo de glicose fosfatase e estimula a síntese de glicogênio. Traduzindo, os músculos pegam a glicose e guardam ela como reserva de energia, em vez de deixar ela circular no sangue, causando danos. Mecanismo número 4. Reduz a produção de glicose lá no fígado. Um estudo publicado no Jornal de Diabetes mostrou que a ingestão de vinagre antes de dormir reduziu a glicose em jejum de manhã.
Na manhã seguinte, os pacientes com diabetes tipo 2 tinham a glicose bem controlada. Esse achado é fascinante porque a glicose em jejum sobe de madrugada por causa da produção hepática da glicose. E se o vinagre reduz a glicose de jejum, ele atua sobre a produção da glicose no fígado, não só sobre a absorção intestinal. Pesquisas foram feitas em animais e confirmam que o ácido acético suprime a gliconeogênese hepática, que é o processo pelo qual o fígado fabrica glicose nova a partir de aminoácidos e outros substratos. Então, menos glicose fabricada pelo fígado, menos açúcar no sangue de manhã. O mecanismo número 5 vai melhorar a sensibilidade à insulina. Um estudo publicado no Diabetes Care por pesquisadores lá do Arizona testou efeito do vinagre em 3 grupos: pessoas com diabetes tipo 2, pessoas com resistência à insulina sem diabetes e em pessoas saudáveis. Todos consumiram vinagre antes de uma refeição rica em carboidrato. E os resultados mostraram que nos participantes com resistência à insulina, o vinagre melhorou a sensibilidade à insulina em 34% durante a refeição. 34%. Nos diabéticos, 19%. Isso significa que a insulina que o pâncreas produziu trabalhou aí com muito mais eficiência. As portas das células se abriram muito mais fácil. Menos insulina foi necessária para o mesmo resultado. Aí o pâncreas ele pôde descansar um pouquinho. Esses mecanismos, todos comprovados pela ciência, todos atuando ao mesmo tempo. Então, retarda a absorção, inibe as enzimas, melhora a captação muscular, reduz a produção hepática e repara a sensibilidade à insulina. Agora, eu vou te mostrar qual que é essa bebida. É o vinagre de maçã. Isso mesmo, o simples vinagre de maçã, que provavelmente está aí na tua cozinha agora, que você usa aí para temperar salada, que custa menos de R$10 a garrafa, que a maioria das pessoas nunca imaginou que poderia fazer algo assim pelo pâncreas e pelo açúcar no sangue. O sabor, eu particularmente não acho dos mais agradáveis. Eu sei que muita gente também torce o nariz, mas como eu acabei de te mostrar, os 5 mecanismos pelos quais ele atua são tão poderosos e tão bem documentados que vale cada gostinho ruim. E agora vem a meta-análise que junta tudo. Uma meta-análise foi publicada na Frontiers in Nutrition em 2025, avaliando dados até novembro de 2024, e analisou especificamente o efeito do vinagre de maçã em pacientes com diabetes tipo 2. Foram incluídos 7 estudos controlados com 463 participantes, e os resultados mostraram uma redução significativa na glicose em jejum, na hemoglobina glicada e na resistência à insulina, medida pelo OMA-IR no grupo que consumiu vinagre de maçã, comparado ao grupo de controle. E um ensaio clínico randomizado, publicado em 2023, acompanhou pacientes diabéticos por 8 semanas. Aí o grupo que recebeu 30 ml do vinagre de maçã por dia teve redução significativa na glicose em jejum, redução significativa na hemoglobina glicada e redução significativa no LDL, que é o colesterol total, e na relação do HDL com LDL, com 30 ml de vinagre de maçã por dia durante 8 semanas. Agora deixa eu te falar sobre uma paciente minha, a dona Verônica. Ela tem 66 anos, é de Recife, tinha diabetes tipo 2, foi diagnosticada há 5 anos, tomava metformina 2 vezes por dia. A hemoglobina glicada teimava em ficar 7,6, a glicose em jejum oscilava entre 138 e 155. E o endocrinologista estava considerando adicionar um segundo medicamento. Aí a dona Verônica era uma mulher prática. Ela perguntou para mim se existia alguma coisa
que pudesse ajudar antes de adicionar mais comprimido, mais medicamento. Então eu sugeri a ela que experimentasse 15 ml do vinagre de maçã junto com o almoço e 15 ml antes do jantar. Não no lugar do remédio, mas junto. Aí ela, ai, vinagre de maçã, Rô? E ela me disse depois de um tempo, Rô, isso tem cheiro de pó velho, eu quase vomitei na primeira vez. Mas ela foi persistente. Diluiu em um copo grande de água, adicionava aí uma fatia de gengibre para mascarar um pouquinho o gosto, tomava com canudo para proteger os dentes. Já na terceira semana, olha só, a glicose em jejum apareceu em 128. Na sexta semana, 118 e na oitava em 112. A hemoglobina glicada depois de 3 meses tinha caído de 7,6 para 5. O endocrinologista perguntou o que ela estava fazendo. O segundo medicamento não foi necessário. A dona Verônica me mandou, eu não gosto do vinagre de maçã, mas quando eu vi os números baixando, o gosto até ficou mais fácil de engolir, porque eu estava engolindo saúde. Agora a receita exata. Porque a dose, a diluição e o momento fazem toda a diferença. 15 ml de vinagre de maçã, que equivale a uma colher de sopa, diluídos em um copo grande de água. Aí mais ou menos 250, 150 ml de água. 15 a 30 minutos antes da refeição principal. Se fizer 2 vezes por dia, antes do almoço e antes do jantar. A dose total por dia é 30 ml, que é a dose mais estudada nos estudos clínicos. Nunca tome vinagre de maçã puro, tá? Sem diluir. Puro, ele é totalmente ácido, vai causar aí queimação no esôfago, irritação gástrica e dano ao esmalte dos teus dentes. Use vinagre de maçã orgânico, não filtrado, com a mãe do vinagre. Não compre vinagre de maçã filtrado. Trouxe um para te ver. O que é a mãe? Tá vendo que ele não é totalmente transparente? Se eu deixar ele parado, ele vai ficar farelos aqui. Essa é a mãe do vinagre, sempre vinagre orgânico, e esse aqui eu ainda comprei com mel. O mel vai acelerar aí o processo de desenvolvimento da mãe. Então, vinagre totalmente transparente, não, precisa ter esses farelos embaixo. Muita gente até me pergunta, Rô, mas isso aí não é sujeira? Não, é a mãe, é aquela nuvenzinha turva que fica no fundo da garrafa. É a mãe que tem as bactérias probióticas e os compostos bioativos que contribuem para os benefícios. O vinagre de maçã cristalino, filtrado, pasteurizado, perde praticamente todos os compostos ativos. Toma com canudinho para minimizar o contato do ácido com os teus dentes e espera pelo menos 30 minutos antes de escovar os dentes. O ácido, ele amolece temporariamente o esmalte e escovar nesse momento pode causar mais erosão. Depois de tomar, enxágua a boca com água pura para diluir o ácido que ficou na cavidade da boca. As precauções importantes. Se você usa insulina, medicamentos que estimulam a secreção da glicose, como sulfonilureias, o vinagre pode potencializar o efeito e causar aí uma hipoglicemia. Então, monitorar a glicose e informar o teu médico antes de começar é importante. Se você tem gastroparesia diabética, que é o esvaziamento gástrico, já por causa do diabetes, o vinagre pode piorar o quadro. Um estudo publicado no BCM de gastroenterologia mostrou que o vinagre de maçã ele retardou ainda mais o esvaziamento gástrico em pacientes com gastroparesia diabética. Então, nesses casos, o efeito que é benéfico para a maioria pode se tornar prejudicial. Então, conversa com o teu médico ou algum profissional de saúde. Se você tem gastrite, úlcera, refluxo gastroesofágico ativo, começa com doses pequenas, vai em 5 ml diluído em bastante água e avalia aí a tolerância. O ácido pode agravar essas condições. E se você toma medicamentos aí para pressão, saiba que alguns estudos que eu encontrei
sugerem que o vinagre pode ter um efeito hipotensor leve. Então, combinado com antihipertensivo, pode aumentar aí a queda de pressão. Monitore. Agora, eu preciso ser bem honesta contigo sobre os limites. O vinagre de maçã não cura diabetes. Nenhum alimento cura diabetes. O diabetes tipo 2 é uma doença crônica, complexa, que envolve genética, o estilo de vida, inflamação, estresse oxidativo e múltiplos sistemas hormonais. O vinagre de maçã é um complemento, uma ferramenta adicional dentro de um contexto muito mais amplo, que inclui medicamento, quando prescrito, alimentação equilibrada, exercício regular e acompanhamento médico. Os estudos mostram sim os efeitos do vinagre de maçã. Reduz a glicose em jejum, melhora a hemoglobina glicada, melhora a sensibilidade à insulina. Esses efeitos são reais, mas são complementares, não substitutivos. E o título desse vídeo fala para limpar o pâncreas. Por isso, eu quero ser direto. O que o vinagre de maçã faz não é limpar o pâncreas no sentido literal. O que ele faz é reduzir a demanda sobre o pâncreas. Quando ele retarda a absorção de glicose, ao melhorar, por exemplo, a sensibilidade à insulina, ao reduzir a produção hepática de glicose, o vinagre permite que o pâncreas trabalhe menos, que as células betas tenham um descanso, umas férias, que produzam menos insulina para obter o mesmo resultado. E quando o pâncreas trabalha menos, ele se preserva mais. É proteção pela redução da sobrecarga. É como um funcionário que trabalhava 16 horas por dia e finalmente conseguisse trabalhar só 8. Ele não foi demitido, ele foi aliviado. E um funcionário aliviado dura mais tempo, né? E se esse vídeo te ajudou, compartilha com alguém que você ama. Manda esse vídeo nos grupos da família, nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Face, especialmente para quem tem diabetes, pré-diabetes ou a resistência à insulina. Uma colher de sopa de vinagre de maçã antes das refeições pode ser a diferença entre precisar de mais remédio e precisar de menos. Já te convido para se inscrever no canal, ativa as notificações, porque toda semana eu compartilho informações que o teu médico não tem tempo de te explicar. A medicina preventiva é o melhor remédio. Nunca pare ou mude nenhum medicamento sem orientação de um profissional de saúde. O vinagre de maçã complementa o tratamento, não substitui. Leve essa informação na tua próxima consulta. Pergunta sobre o ácido acético e a sensibilidade à insulina. Pergunta para o teu médico sobre os estudos, porque o que vai no teu corpo antes da refeição pode ser tão importante quanto o que sai da farmácia. O pâncreas trabalhou a vida inteira sem reclamar. Talvez esteja na hora de aliviar a carga dele, mesmo que isso signifique tomar essa bebida que eu, por exemplo, não gosto muito. Cuida do teu coração, do teu pâncreas e do teu corpo. Um beijo da Rô, até a próxima dica.